pessoas incríveis, extraordinárias, um lindo dia, uma ótima semana para vocês. Hoje nós vamos continuar o nosso quarto episódio da série da Mesa Iluminando o Seu Eu Sou. Para quem ainda não está sabendo dessa série que eu estou fazendo, eu estou contando tudo para vocês. Todas as informações, novidades, tudo que vocês possam imaginar que envolva a Mesa Iluminando o Seu Eu Sou, eu estou fazendo uma série para esclarecer. Então, hoje nós estamos no nosso quarto episódio e eu vou explicar quais são os 5 pilares da vida do ser humano, que eu venho comentando em outras lives. Hoje eu vou contar para vocês de forma clara e objetiva quais são todos eles, qual a representatividade na nossa vida. Também vou dizer para vocês quais energias são limpas e purificadas na mesa e esclarecer algumas dúvidas que me fizeram. Então, vamos iniciar sobre os 5 pilares da vida do ser humano. Como eu já mencionei nos outros episódios, a vida do ser humano ela é dividida em 5 pilares de acordo com o meu raciocínio para os meus trabalhos, tá bom? Então, o primeiro é o espiritual, físico, material, emocional e mental. A parte espiritual é tudo que envolve todas as nossas crenças, sem exceção. Paty, o que é uma crença? Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade na sua vida. E são essas crenças que geram um filtro na sua vida que vai determinar o significado que você coloca nas coisas. Então, de acordo com as suas crenças, você começa a determinar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o significado que cada coisa tem para você. Então, se você é uma pessoa que acredita que ninguém presta, que todo mundo rouba, que todo mundo passa a perna, que todo mundo engana, se você tem essa crença e acredita nisso, tudo que você pensa e sente, reage e todos os significados que você emprega nas coisas, por mais simples que for, será baseado nessas informações. As crenças, elas são muito importantes na nossa vida, porque elas acabam determinando como nós estamos enxergando o mundo. Se o mundo é bom, se o mundo é mau, se as pessoas são boas, se as pessoas não são boas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma utopia ou uma ilusão de achar que ninguém faz mal, de que todas as pessoas são boas e de que o mundo é um céu de brigadeiro maravilhoso, extraordinário e que nada de ruim acontece. Não é nada disso, até porque nós estamos em uma realidade que possui polaridade. Se possui polaridade, existe positivo, negativo e neutro. Então, dentro de todos os trabalhos que eu realizo todos os dias, o meu grande objetivo é que a gente consiga entrar no campo neutro. E qual é o campo neutro, afinal de contas? O campo neutro é a presença pura, onde você não está vivenciando, aprisionado em questões do passado e também não está com expectativas, projeções, pontos de vista sobre o futuro neste momento. Você está vivendo o aqui e o agora. Este é o ponto neutro que nós tanto buscamos, que para algumas pessoas é um desafio incessante, loucamente perturbador. Então, todas as vezes que nós temos decepções com alguém, que nós acreditamos em uma pessoa, que nós duvidamos, nós vamos criando crenças sobre isso. E essas crenças vão determinando a nossa realidade. Isso é tão importante e tão sério, porque se você acredita que todos os políticos são corruptos, quando você vota e você fala para alguma pessoa que você está votando porque você quer fazer diferença, você já está entrando em uma congruência completamente disfuncional. Você está completamente incongruente. Porque se você está dizendo que nenhum político
presta, que todos são corruptos, por que você vai gastar o seu tempo votando, dizendo que você quer fazer diferença? Então, aquilo que você fala não está de acordo exatamente com aquilo que você acredita. Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia, seja muito bem-vinda. Então, tudo aquilo que nós acreditamos tem um poder muito grandioso sobre nós. Então, se você é uma pessoa que vive falando assim, homem nenhum presta, toda mulher é da vida, toda mulher não vale nada. E aí aparece uma pessoa na sua vida para você iniciar um relacionamento novo, e aí passa um tempo e você fala assim, ai, não sei por que deu tudo errado. Ai, não sei por que esse relacionamento acabou. Ai, não sei porque eu destruí esse relacionamento. Mas é difícil as pessoas falarem que destruíram o próprio relacionamento. Na verdade, a culpa sempre é do outro quando as pessoas se colocam nesse ponto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o quê? Que se você acredita que ninguém presta, quando chega uma pessoa na sua vida, mesmo que ela seja uma pessoa legal, importante, que vai fazer diferença na sua vida, primeiro ela vai passar pela crença daquilo que você acredita. E aquilo vai determinar o significado de como a sua vida será conduzida a partir daquele momento, tá bom? Então, parte espiritual, ela envolve o quê? Tudo que nós acreditamos, todas as nossas crenças, sejam boas, sejam não tão boas, sejam positivas, sejam negativas, não importam. São exatamente essas crenças que estão determinando o significado que nós estamos empregando em cada situação que acontece na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas se distraem com muita facilidade com pequenos detalhes, como estar fazendo uma atividade, daqui a pouco não lembra mais. Mas, na verdade, a maioria das pessoas se distrai completamente sobre a própria vida. As pessoas costumam dar sermões lindos, discursos maravilhosos, porém, na verdade, o que ela acredita são coisas sabotadoras, destrutivas, negativas, nocivas e que não agregam absolutamente nada. Então, por isso que as pessoas estão vivendo grandes, imensos conflitos diariamente na vida delas, porque elas falam uma coisa, mas na verdade elas acreditam outra, e isso molda completamente a realidade, e aí você começa a dizer, ah, mas não era isso que eu queria viver, não foi isso que eu pedi. Por quê? Porque passou pelo filtro do que você acredita, e aquilo que você acredita, só você pode transformar. É claro que com a ajuda da mesa e com a ajuda das terapias, é claro que você pode ter um grande suporte para realizar essa transformação caso você não consiga sozinho. Mas você só consegue realizar sozinho se você tiver consciência de que aquilo que você acredita não é algo que está contribuindo para a sua realidade. Então, quando você toma essa consciência, você desperta e dá um salto quântico enorme na sua vida, porque você para de ficar culpando todas as pessoas à sua volta, para de ficar culpando político, governo, mãe, pai, sociedade, porque todo mundo te ferrou, porque você não teve oportunidade, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Então você para de fazer isso, você sai desse vitimismo e você começa a assumir a responsabilidade da sua vida, onde você começa a perceber que ela está sendo completamente moldada a partir daquilo que você acredita e que você acredita e que você acredita há muitos e muitos anos. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, que você assume essa responsabilidade, transformar a sua vida fica algo muito mais leve e muito mais rápido, tá bom? Então, este foi o pilar espiritual. Então, qual é o trabalho da mesa? O trabalho lindo da mesa iluminando o seu eu sou sobre este pilar é verificar qual percentual de equilíbrio na sua vida, aonde nós temos o 0, menos 100 e o mais 100.
O menos 100 significa que você está em total desequilíbrio, o 0 está em desequilíbrio e o mais 100 significa que você está totalmente equilibrado. Então, qualquer valor diferente de mais 100, nós corrigimos na mesa. Por quê? Porque significa que você tem crenças negativas, nocivas, sabotadoras, destrutivas, uma crença de responsabilizar e culpar os outros por tudo, uma crença de vitimismo que não está fazendo com que você assuma as rédeas da sua vida e possa criar realmente uma vida grandiosa, repleta de oportunidades. Então, tudo isso é limpo, purificado e transformado na mesa para que você possa ter crenças saudáveis, positivas, para que você não fique com a síndrome do mendigo esperando uma migalhinha cair na sua mão, para que você crie as suas oportunidades, para que você corra atrás, faça um movimento diferente, porque caso você não esteja vivenciando a vida dos seus sonhos ou a vida que você deseja, você acredita que você é capaz de criar uma vida nova para você e viver o que você tanto almeja. Então, esse pilar, ele é muito importante na nossa vida. Então, vocês vão começar a perceber que um pilar complementa o outro, por isso que é muito importante estarmos com todos eles totalmente equilibrados na nossa vida e não apenas um ou outro, tá bom? A parte física, ela é responsável por todas as nossas manifestações físicas, principalmente aquelas manifestadas no nosso corpo. Algumas pessoas já ouviram eu mencionar essa frase, onde a doença é o milagre e não a cura. Vamos analisar da seguinte forma. Você nasceu totalmente sem dor, totalmente saudável, totalmente com o corpinho ali totalmente funcionando, tudo bonitinho e tal. Então você, digamos que está dentro de um estado de cura. Todos nós nascemos assim, dentro desse estado de cura. Aí você manifestou um câncer, um problema cardíaco, qualquer coisa que tenha sido. Acontece que até que essa manifestação de doença alcance o seu corpo, todos os seus outros corpos já estiveram em desequilíbrio, que foi o seu campo espiritual, o seu campo mental, o seu campo emocional. Então, quando nós manifestamos dores físicas, doenças no nosso corpo, desequilíbrios no nosso corpo, desconforto, ai, nossa, eu tô com uma dor aqui, ai, tô incomodado. Qualquer uma dessas coisas significa que anteriormente a isso, você passou por questões e situações de emoções não curadas, não digeridas, não processadas. Você possui assuntos mal resolvidos dentro de você. Você talvez é uma pessoa que, mesmo não percebendo, é muito revoltada, muito perturbada, muito raivosa, muito explosiva, irritadiça. Esses sentimentos borbulhando dentro do seu corpo por vários dias geram o quê? Movimentos e reações físicas para dizer: olhe para mim, existe um desequilíbrio aqui. Então, nós deveríamos parar de olhar a doença, as dores e os desconfortos físicos como um inimigo, algo que a gente precisa afastar, aniquilar e matar porque está incomodando. Nós deveríamos olhar além daquilo. O que essa dor está querendo me mostrar que eu não estou percebendo? Por que eu promovi essa dor no meu corpo? O que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está fazendo com que eu tenha que experimentar dor física para ter que refletir nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas crenças? Então, a parte física, ela vai estar verificando todas essas questões que envolvem as manifestações no nosso corpo físico. Então, nessa primeira parte, eu expliquei sobre a manifestação de dor, desconforto, sobre a manifestação de doença.
Porém, também existe o que o nosso corpo pode manifestar? Ganhos secundários. Tati, ganhos secundários, o que é isso? Ganhos secundários significa que inconscientemente eu não faço isso de forma estratégica, pensada, manipulada. Inconscientemente eu gero uma doença no meu corpo, como uma gripe para eu ficar de cama, algo que me deixe bem derrubado para que eu tenha atenção, para que eu tenha cuidado, para que eu receba amor. Como no dia a dia essa pessoa não está recebendo cuidados, amor, atenção, carinho, dedicação, ela promove várias manifestações no corpo dela para que ela possa vivenciar isso de alguma forma. Isso não é consciente. As pessoas não fazem isso de forma propositada, manipulada, com o objetivo de fazer com que os outros fiquem fazendo isso por ela. Só que dentro dela existe uma carência desses sentimentos de atenção, amor, dedicação. Então ela começa a promover doenças, dores, coisas e questões que a deixe completamente acamada para que ela possa receber aquilo que ela está precisando e ela não recebeu no estado de saúde normal e essencial. Uma outra questão é tudo aquilo que a gente despreza, tudo aquilo que a gente exclui, em algum momento se torna um fantasma na nossa vida. Muitas pessoas acham que a gente só exclui coisas negativas, coisas nocivas, coisas ruins, e isso não é uma verdade. Muitas vezes nós estamos desprezando grandes potencialidades que nós temos, que são talentos, virtudes, porque nós temos medo do que os outros vão pensar. E se isso não me der dinheiro? E se isso não for bom para mim? E se eu deixar minha mãe ou meu pai orgulhoso? Como serão todos esses movimentos? Então, sobre a parte que envolve o nosso campo físico, são essas informações. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. É isso. Vamos para o próximo pilar, que é o pilar de número 3. Eles não têm ordem de importância, tá, gente? O primeiro é mais importante, o quinto é menos, não existe isso. É só uma ordem de explicação, tá? Todos eles são complementares e de extrema e grandiosa importância na nossa vida, por isso que é muito importante que nós estejamos sempre, constantemente, com os 5 pilares da nossa vida equilibrado e não apenas um ou outro. O próximo pilar que nós vamos falar é sobre a parte material. A parte material é tudo que envolve a nossa sobrevivência aqui na Terra, tudo que envolve as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades. E muitas pessoas ainda encaram falar sobre dinheiro como algo muito ruim e nocivo, para alguns é até devastador, porque algumas pessoas, lembra do pilar espiritual, acreditam que o dinheiro é a fonte de todo mal. Como as pessoas acreditam que o dinheiro é a fonte de todo mal, elas acabam afastando o dinheiro da vida delas, porque de forma consciente e inconsciente, quem quer ter o mal de forma consciente na vida? Eu, particularmente, eu não quero viver situações maléficas na minha vida todos os dias. Então, se você tem a crença que o dinheiro é a fonte de todo mal, porque o dinheiro, nossa, o dinheiro destrói as pessoas, porque o dinheiro molda caráter, porque o dinheiro faz as pessoas se tornarem, e aí, todas as vezes que você acredita em frases como essa, que você valida frases como essa, você afasta completamente o dinheiro da sua vida. Por que é muito importante ter o pilar do campo material na sua vida totalmente equilibrado? Porque nós estamos na terceira dimensão.
Na terceira dimensão, no planeta Terra, onde nós habitamos, existe uma coisa chamada dinheiro. O dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas pensam, deduzem e falam, o dinheiro é uma energia espiritual. O que você faz com ele materializa as coisas que tornam o ponto material. Então, vamos supor que eu tenho uma quantidade X de dinheiro na minha conta. O dinheiro é uma energia da revelação. É uma energia que mostra quem nós somos de verdade. Se eu sou uma pessoa boa, com dinheiro eu sou muito melhor. Se eu sou uma pessoa que eu tenho desvio de caráter, que eu gosto de prejudicar os outros, que só eu sou esperto, que eu quero levar vantagem em cima de todas as pessoas, que eu tenho o costume de prejudicar as pessoas com dinheiro, e isso acaba sendo muito potencializado. Então, a culpa nunca foi do dinheiro, e sim das crenças, dos pontos de vista e como a pessoa escolhe conduzir a vida dela e não analisar as crenças, certo? Então, nessa realidade, nós precisamos da energia do dinheiro para trocar por coisas essenciais na nossa vida, como pagar uma conta de energia elétrica, pagar a conta da internet, pagar a conta de telefone, pagar o supermercado para nutrir com os nossos alimentos, para comprar produtos de limpeza. Então, não há nada que a gente faça nessa realidade que não precise do dinheiro. Eu mesma, quando faço lives gratuitas, disponibilizo exercícios e materiais gratuitos, esse material pode ter chego gratuitamente até você, só que ele tem um custo. Por mais que a gente não perceba e não tenha consciência, existe um custo por trás. Eu estou conectada com a internet, o celular, para fazer live no Instagram, só pode ser através do aparelho do celular e não através de um computador. Então, eu preciso estar com a bateria carregada, energia elétrica, precisa ter acesso à internet. Quantos e quantos cursos, palestras, livros eu já li para poder passar informações para vocês com propriedade e segurança. Então, por mais que chegue até você com uma percepção de que não há custo, existe sim por trás dele. Então, o que nós consideramos ter o campo material totalmente equilibrado na nossa vida é quando todos os nossos sonhos e desejos são supridos. Nós, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma crença de que tem dinheiro, pagou as contas, tá tudo certo. Tá tudo certo aonde? Eu nunca li em nenhum lugar que Deus deseja que a gente passe vontade, limitação, privação, que a gente tenha vontade de comer alguma coisa e não possa comprar, que a gente tem vontade de aumentar os nossos conhecimentos, fazer um curso, nos estruturar e não possa pagar. Que você tem vontade de usar uma roupa bonita, mas você só pode ver na vitrine porque você não tem dinheiro para pagar. Então, eu nunca vi em nenhum lugar escrito que é este o desejo de Deus para nós. Então, nós temos que trabalhar para ter este pilar totalmente equilibrado na nossa vida, para que nós possamos alcançar a prosperidade. E a prosperidade tem a ver com plenitude. Não só apenas você ter dinheiro para fazer o que você quer e ter dinheiro sobrando. Tem a ver, inclusive, com você estar feliz, realizado, ter bem-estar em todas as áreas da sua vida. Relacionamento, família, alimentação, corpo físico, tudo que você gosta. Então, o que nós consideramos como um pilar material equilibrado? Quando todas as suas necessidades básicas são supridas, todas as suas vontades, desejos, sonhos, viagens, materiais, bens materiais, quando você começa a realizar sonhos e você
não tem que fazer um sacrifício, por exemplo. Ah, esse mês eu vou comprar um material, esse mês eu vou pagar um curso, mas aí agora eu não posso comprar mais nada. Não é esse espaço de privação, de limitação, de passar vontade, onde tudo está sendo muito apertado, com muita luta, esforço e sacrifício. Não é esse o objetivo. Então, quando nós harmonizamos este pilar na mesa, iluminando o seu eu sou, as pessoas começam a perceber um grande movimento na vida delas. Por quê? Porque estava totalmente desequilibrado na falta, na escassez, na limitação, na privação, em ficar passando vontade. Quando isso é limpo, as coisas organizam e as coisas começam a fluir. O próximo pilar que eu separei para nós conversarmos é o pilar emocional. O pilar emocional, ele é muito importante na nossa vida, porque é a partir do pilar emocional que são criadas e geradas as ondas eletromagnéticas na nossa vida, que são criadas as vibrações, vou repetir, que são criadas as vibrações que atraem exatamente tudo aquilo que nós estamos vivendo do lado de fora. Então, se você é uma pessoa muito triste, muito depressiva, muito nervosa, quando você menos espera, você está vivendo mais experiências que validem e faça você sentir esse sentimento de tristeza, de depressão, de angústia, de raiva. Então, se você é uma pessoa, vamos supor, que tem uma baixa autoestima, que não está bem resolvida com a sua questão física, parece que a todo instante você vai nos lugares e as pessoas ficam dizendo assim: nossa, como você tá feia, nossa, como você tá gorda, o que aconteceu? Nossa, sua aparência tá tão estranha. Nossa, antes você se vestia tão bem, agora você tá meia boca, que coisa estranha. Mas por que isso acontece do lado de fora? É para nos magoar? É para nos ofender? É para deixar a gente chateado? Não. Eles simplesmente estão devolvendo para nós de forma energética aquilo que a gente vibra. Então, quando nós estamos passando por situações que nós não estamos gostando, que nós não estamos nos sentindo bem, que não está sendo legal para nós, a nossa primeira tarefa é fazer o quê? Começar a observar os nossos sentimentos. Esse é, assim, um exercício fabuloso. Na maior parte do tempo, o que eu sinto? Eu sinto medo de ser traída, eu sinto medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de ser humilhada, menosprezada. Eu sinto medo que vai faltar dinheiro. Eu sinto raiva das pessoas do meu trabalho, das pessoas que já me fizeram mal, das pessoas que em algum nível destruíram a minha vida e fizeram com que eu me sentisse muito lesada, demorando um tempo para me recuperar. Eu me sinto triste e muito magoada por coisas que me fizeram um pouco mais atrás ou um pouco mais recente, mas que eu não consegui dizer nos olhos da pessoa o quanto ela me magoou e o quanto ela me feriu pelo que ela me disse. E aí, como eu não consegui falar isso para ela, eu fico remoendo e remoendo de novo, que chega até dar uma apertada. Então, se nós queremos começar a mudar a realidade que nós estamos vivendo, para que a gente receba coisas boas na nossa vida, sejamos confiantes, bem tratados, que a gente possa ter oportunidade de fazer um movimento financeiro, fazer com que as coisas aconteçam de forma rápida e legal na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que parar, nem se for uma vez por semana, pegar um papel, uma caneta, separar uns minutinhos, respirar fundo. O que eu sinto a maior parte do tempo? Eu sinto sentimentos bons? Eu sinto sentimentos ruins? Aquilo que está acontecendo do lado de fora, que eu acho que é porque o outro está querendo me humilhar, me tratar mal, comece a perceber qual sentimento dentro de você conecta com aquilo.
qual sentimento dentro de você alimenta aquela questão e situação. Você já vai ter uma percepção muito grandiosa, já vai ter uma consciência muito grande, porque você vai perceber de forma clara, através deste pilar emocional, que não é a vida que está do lado de fora, o como as pessoas te tratam, o como... Travou, Pri? Voltou? Voltei? Até que parte vocês ouvirem? Se precisar, eu repito, não tem problema. Qual parte travou? Voltou? Ótimo, obrigada por ter me avisado. Então, o que acontece? Voltou? Perfeito. Obrigada por me avisar. Então, o que acontece? Nós vivemos em uma cultura onde nós temos uma percepção. Tô acompanhando, Paty, tudo certo. Um grande beijo para você. Obrigada. Então, dentro desse lugar, nós temos uma percepção que tudo que está acontecendo do lado de fora da nossa vida, tudo que está acontecendo ao nosso redor, como as pessoas falam com a gente, como os comportamentos acontecem, se você é promovida, se você não é promovida, se você tem relacionamentos saudáveis, se você tem relacionamentos tóxicos e abusivos, se você é bem tratada, se você é maltratada, se você se sente amada, se você não se sente amada, tudo que nós estamos vivendo hoje do lado de fora, na verdade, ele reflete algo aqui dentro. Então, tudo começa dentro de nós. Por isso que muitas pessoas falam a frase que nós somos totalmente responsáveis pela vida que nós estamos vivendo. E às vezes é muito difícil, complicado de entender isso, porque às vezes nós estamos sendo tão magoados, as pessoas falam frases que elas nem pensam o poder e o significado que tem e acaba nos ferindo. Só que existe alguma coisa aqui dentro que, se ela for modificada, aquilo não vai mais acontecer na sua vida. Então, a partir deste momento, ontem eu recebi uma mensagem, foi no fim do dia, que uma pessoa tá com uma questão de relacionamento e ela falou: ai, Paty, eu percebo que tá tendo um distanciamento, tal, algumas coisas do tipo. O porquê que isso acontece muitas vezes e a gente acha que é um movimento externo? É porque às vezes você tem uma mágoa mal resolvida. Você dá presente, mas não ganha. Você trata bem e a pessoa não tá nem aí para você. Você trata com respeito e a pessoa não tá nem aí. Então, esses movimentos que vão gerando essas questões são totalmente baseadas em algo que parte dentro de nós. Um dos maiores problemas da nossa vida que vão gerando caos, que vão gerando o quê? Distanciamento em relacionamento, são assuntos mal resolvidos. Ou quando a pessoa ficou magoada, que disse: nossa, eu parei minha vida para proporcionar não sei o que para a pessoa e a pessoa não tá nem aí para mim. E é exatamente como ela se sente sobre aquilo. Então, enquanto não houver este equilíbrio, nós não vamos conseguir modificar a nossa vida. E sobre essa parte de relacionamento, gente, é muito sério, porque as pessoas ficam profundamente magoadas por pequenos detalhes. Quando acontece uma data, por exemplo, no Dia dos Namorados, o homem deu presente e a mulher não comprou nada pro cara. Aí ele vai falar: bom, vou tentar mais um pouco. Aí chega Natal, dá presente, mas não ganha. No próximo ano, a pessoa meio que faz na tentativa, né? Eu vou tentar de novo. Aí o que acontece? Se no próximo ano a pessoa não continua fazendo isso, né? O cara dá presente e a mulher não dá. Ou o oposto, tanto faz, tá, gente? Só exemplos aqui. O que vai acontecer?
Provavelmente 1 ano, 2 depois, essa pessoa que comprava presente, que mimava, que fazia coisas legais, ela não vai mais fazer, porque ela não tá tendo o quê? Reciprocidade, ela não tá tendo troca, ela não tá sentindo amada, que ela é importante para aquela pessoa, porque ela faz, porém ela não recebe. E aí o outro que só recebia fala: nossa, você está tão estranho comigo. Nossa, por quê? Porque é uma pessoa que tem algum lugar dentro dela, uma mágoa não resolvida, de só fazer e não receber, que ela prefere se afastar, mas aquilo gerou uma dor nela. Porque ela pensa: poxa, eu tenho toda uma dedicação, todo um cuidado, e eu não ganho nada? Então, em algum lugar, a pessoa ela não consegue, por alguma razão, expressar isso para outra pessoa, e isso cai no campo emocional, moldando toda a realidade. O campo emocional é um dos campos mais importantes da nossa vida, porque da mesma forma que você está se sentindo alegre, radiante, em êxtase, que você ganhou um valor legal de dinheiro, que você pode organizar sua vida e você vibra aquilo numa felicidade grandiosa e aquilo se expande, multiplica e todo mundo que está perto de você fala: nossa, é tão legal estar perto de você, você é tão alto astral, tão legal, tão positiva. E ao mesmo tempo, quando essas emoções de dentro são feridas, traumas, situações mal curadas, a gente acaba machucando o outro, ferindo o outro por conta do nosso lado de dentro. Então, é muito importante nós prestarmos atenção neste pilar. Por isso que na mesa Ilumina do Seu Eu Sou, esses 5 pilares, ele é tratado de uma forma pontual e específica em todas as sessões, para que a gente possa olhar aonde está pegando para a pessoa, aonde ali que ela não está conseguindo perceber, que se ela tiver uma consciência vai começar a mudar a realidade, para que ela viva de verdade a vida de sonhos e não uma vida de falta, de tristeza, de dores, de reproduções, ai, não sei o que. Ai, já foi assim. Muitas pessoas, quando começam relacionamentos novos, têm medo de reproduzir padrão. Por quê? Porque aquilo ainda não está curado dentro dela. E isso acontece nos pilares emocionais, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Caso vocês tenham, pode ir me perguntando que eu já vou respondendo, tá bom? E dos 5 pilares, o último pilar que eu separei para nós falarmos hoje é o pilar mental. O pilar mental, ele é responsável por todos os nossos pensamentos. Por mais que a gente não perceba, primeiro você tem um pensamento e depois um sentimento. É impossível eu ter um pensamento bom, feliz, agradável e um sentimento ruim. Esses 2 caras, mental e emocional, estão totalmente conectados. Então, quando eu tenho um sentimento negativo, que era o pilar que eu estava explicando agora, de tristeza, depressão, angústia ou extrema alegria, êxtase, felicidade, antes disso ser gerado e manifestado na minha vida, eu tive um pensamento antes. E aí, esse é um pulo do gato grandioso, que quando a gente aprende a observar, vigiar e perceber essa questão, muitas coisas mudam. Porque se eu me sentir triste, significa que mesmo que eu não tenha percebido, eu tive um pensamento triste antes. Só que os pensamentos, eles são muito rápidos, às vezes eles são flashes. Então, a gente acaba monitorando pelo que nós estamos vibrando. Se você passa a maior parte do seu tempo magoado, angustiado, triste, perceba que os seus pensamentos, por mais que você se considere uma pessoa positiva, uma pessoa legal, uma pessoa que contribui com a vida dos outros, leva coisas boas, significa que o seu mental está desequilibrado,
Porque mesmo que você tenha coisas legais para falar para os outros, você está falando sobre experiência e conhecimento. Mas você não está falando muitas vezes sobre o que você está vivendo de verdade. Então, os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Por isso que primeiro eu penso, depois eu sinto. Só que às vezes eu não consigo prestar atenção. Ai, Paty, eu sou tão positiva. Eu faço o exercício da gratidão. Eu faço o Ho'oponopono. Eu converso com o meu anjo da guarda. Eu converso com Deus. Por que que isso está acontecendo comigo? Porque esses pensamentos são muito rápidos. Então, comecem a observar o que você está sentindo. A maior parte do tempo, você passa sentindo medo, angústia, tristeza, ou a maior parte do tempo você está feliz, alegre, radiante, estonteante. Então, baseado nisso, prestando atenção, percebendo o que é, você vai experimentar mais disso do lado de fora para validar o que você acredita, o que você pensa e o que você sente. Tanto que eu trouxe um truquezinho para vocês. Para quem deseja mudar essas questões, começa a se observar. Ai, Paty, eu ando ficando tão triste, tão magoada, eu vou dormir todo dia cansada, chateada, pesada. Ai, já tô de saco cheio de tanta coisa que eu já não sei nem mais te explicar o que é. Pensa sobre isso, se conecta com isso. A sua mente, ela não sabe o que é verdade do que é ficção. Então, comece a observar. Você detectou todos esses sentimentos, você tá indo dormir triste a maior parte dos dias, não tá sendo legal. Respira fundo, fecha os seus olhos e começa a visualizar na sua mente momentos felizes, momentos que você se sentiu feliz, que você se sentiu confiante, que você se sentiu amado, que você se sentiu reconhecido, que você olha para uma situação e você pensa assim: nossa, lá eu era tão importante. Nossa, aquilo que eu fazia, a maneira como eu fazia, nossa, eu me sentia tão importante. Começa a trazer todas essas memórias na sua mente. Ela automaticamente vai mudar os seus pensamentos, e mudando os seus pensamentos para pensamentos positivos, automaticamente você vai sentir coisas boas dentro de você. E esses sentimentos bons vão acionar o teu campo eletromagnético, vibrar coisas boas, e você vai começar a viver na sua vida sentimentos semelhantes a esse que você pensou. Muito legal, né? E na mesa, todas as vezes que você faz a mesa, nós equilibramos totalmente esses 5 pilares, porque eles são muito importantes na nossa vida e eles moldam completamente a nossa realidade. Então, é muito importante que tudo isso esteja equilibrado, tá bom? Hoje, no episódio de hoje, eu separei para nós falarmos dos 5 principais pilares da vida. Para quem está chegando agora, um lindo e abençoado dia, um beijo no coração de vocês. Então, tudo isso que eu expliquei para você tem a ver com os 5 pilares da nossa vida. Por que que eu separei um episódio só para falar disso? Porque são eles que moldam a nossa vida, mesmo que a gente não acredite e não perceba. Por isso que na mesa Iluminando o Seu Eu Sou, não importa qualquer tipo de sessão que você vai fazer, daqueles 23 protocolos que eu expliquei no episódio passado, você passa por essa validação e essa medida de perceber qual pilar está equilibrado e qual pilar não está, para que a gente possa alinhar completamente essas energias e fazer a sua vida fluir e voar para onde você tanto deseja e almeja.
Quais energias são limpas e purificadas através de uma sessão da mesa? Nós limpamos as energias de feitiços, magia negra. Na mesa, nós sempre vamos limpar aquilo que é negativo e nocivo na sua vida. Nós não limpamos energias positivas, porque o objetivo é detectar o que é negativo, nocivo, destrutivo, sabotador, bloqueios, para que eles sejam harmonizados para o positivo. Se aquilo já é positivo, bom, maravilhoso, já funciona na sua vida, não precisa ser mudado, tá bom? Então, o que é feitiço? Muitas pessoas têm um ponto de vista que feitiço são aqueles trabalhos feitos onde existem a demandas de sacrifício de animais, envolve bebida alcoólica, cigarro, charuto, bebidas. Isso existe? Isso existe. Mas o problema não está nos elementos. Tanto no feitiço, que eu vou explicar primeiro o feitiço. No feitiço não existe nada desses elementos. O feitiço é o quê? Quando eu verbalizo, penso e sinto coisas para prejudicar o outro. Tomara que fulano não seja promovido, tomara que ele se ferre. Sabe aquele cara que me tratou mal? Tomara que todo mundo trate ele mal só para sentir o que eu tô sentindo. Sabe aquela menina que aprontou comigo? Tomara que ela se ferre muito na vida dela, só para ela sentir o que eu tô sentindo aqui dentro. Isso vem com uma carga, uma energia de vingança, né? Você vê, ó, eu quero que ele sinta o que eu tô sentindo, a dor que me causou. Isso tem uma energia de vingança. Só que por trás disso tem o quê? Uma intenção, por mais que a pessoa não perceba, de prejudicar o outro. Feitiço é a intenção de prejudicar alguém através do verbo. Já a magia, ela possui elementos, como eu já mencionei, mas o que está por trás da magia e dos elementos é a intenção de prejudicar alguém, é a intenção que relacionamentos não sejam saudáveis, bem-sucedidos e felizes, é a intenção de amarrar uma pessoa porque você não conseguiu conquistá-la pelo amor do seu coração. Então você faz um ato de magia para amarrar aquela pessoa a você. E vamos falar a verdade, gente, vocês gostariam de estar com uma pessoa que você não sabe em nenhum momento da sua vida se aquela pessoa tem amor por você, que ela só tá com você porque você fez um movimento? Será que é isso que você quer para sua vida? Porque eu acredito que, na verdade, todo mundo queira ser amado do fundo do coração. Então, feitiço, magia, tudo que está relacionado a isso. E por trás disso é a intenção de prejudicar a vida de alguém, tá bom? Pati, agora me explica um pouco mais. Por que isso pega? Porque isso é sempre realizado, ou grande parte, por pessoas que nós temos conexão. Uma pessoa que eu não conheço, ela não consegue me fazer mal, porque ela não acessa o meu campo. As pessoas que mais magoam e nos ferem, principalmente através do verbo, são as pessoas mais próximas, as que a gente mais ama e as que a gente mais gosta, porque existe um elo de conexão. Uma pessoa que eu não tenho qualquer conexão, qualquer coisa que ela fala, não pode exercer um poder sobre mim, a não ser que eu permita. Mas as pessoas que têm conexão é como se elas tivessem um canal aberto para entrar no meu coração. Por isso que às vezes quando você vai contar um projeto para o seu irmão, para sua irmã, todo entusiasmado, e ele fala um monte de coisa negativa para você, você fica chateado. Porque é uma pessoa que você tem o quê? Conexão, que você tem afeto. Muitas pessoas não são, como que eu vou dizer? Incentivadas a viver a profissão que ama, que gosta pelos seus parceiros. Na hora, se um parceiro fala, vai procurar emprego, você é um vagabundo, você não faz nada, se vira.
muitas pessoas, elas não entendem, não incentivam que as pessoas vivam os seus sonhos. Então, elas fazem o quê? Elas querem podar, interromper para resolver uma situação. E aí, você vai sentindo todo aquele peso, todas aquelas situações, porque vem algo que você tem conexão, tá bom? Próxima questão. Estar impregnados no seu corpo de qualquer um. Nós estamos neste universo, nós estamos na terceira dimensão e também existem muitas outras dimensões. Como nós estamos em uma dimensão de polaridade, que existe o bem e existe o mal, nós temos anjos de Deus que nos ajudam todos os dias e nós também temos anjos caídos que vêm aqui atrapalhar, perturbar e fazer mais uma série de coisas que possam prejudicar a nossa vida. Nós entramos em ressonância de acordo com aquilo que a gente sente, como eu expliquei no pilar emocional. Então, só que às vezes nós estamos experimentando essas energias e nós não estamos percebendo. A mesa também limpa. Compromisso espiritual. O que é um compromisso espiritual? O compromisso espiritual é tudo aquilo que foi feito entre duas partes e uma acreditou e a outra não realizou. O que acontece sobre isso que dá muito problema na vida de muitas mulheres? Eu até falo muito isso em alguns cursos, que é o quê? A promessa de casamento. Quando um homem promete que vai casar com uma mulher e existe toda uma quebra ali, vamos supor, ele se apaixonou, foi viver uma vida, depois ele se uniu com uma mulher e ele está vivendo bem nessa nova relação, existe um compromisso espiritual, uma promessa que não foi realizada. Isso atrapalha demais o campo das pessoas. Então, na mesa, todas essas promessas não cumpridas, não importa se for de relacionamento, de dinheiro, não importa. Teve uma promessa, alguém acreditou em você e o outro lado não cumpriu e não realizou, vai dar problema. E aí, na mesa, nós finalizamos e cortamos todas essas promessas, porque algumas as pessoas nem lembram. Eu lembro que eu trabalhei com uma moça, ela já tinha 40 anos de idade e ela era linda, perfeita fisicamente, uma loira maravilhosa, super educada, uma graça de pessoa, só que ela não conseguia ninguém na vida dela, ela não se envolvia com ninguém, nenhum tipo de relacionamento. Depois de um tempo eu perguntei para ela, e quando ela tinha mais ou menos 21, 22 anos, ela começou a namorar e o rapaz disse que ia casar com ela. Aconteceu um evento que ela não me contou os detalhes. Ele simplesmente estava, acho que com ela namorando já uns 5, 6 anos, ou não me recordo todos os detalhes. Ele largou dela, começou a namorar uma menina, casou em 1, 2 meses, depois a outra menina já estava grávida e ela nunca conseguiu seguir em frente por conta da promessa que foi feita para ela, que ela acreditou e não foi cumprida. Isso aqui, mesmo que a gente não perceba, atrapalha demais a nossa vida, tá bom? O que é um problema kármico? O problema kármico são todos os assuntos mal resolvidos, tudo que tem culpa e arrependimento. A mesa limpa isso aqui também. Todas as vezes que você fala assim a frase, ai, podia ter sido diferente. E se tem culpa ou arrependimento que atrapalha a sua vida. Voto de pobreza é uma coisa que é limpa e que é muito importante na mesa. Às vezes, a gente nem sabe que tem voto de pobreza. E o voto de pobreza, ele atrapalha tanto a nossa vida, porque ele não mexe só com a questão de entrar dinheiro na nossa vida. O voto de pobreza, ele tem um pontinho ali que diz que você não pode ter evolução intelectual, inclusive, porque o voto de pobreza diz que você não pode ter desenvolvimento pessoal e você também não pode ter vaidade.
Então, o que acontece? Quando você tem voto de pobreza, você estuda, 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 e você fala, gente, não entra na minha cabeça, não aprendo. Por quê? Porque aquele aprendizado provavelmente ia te trazer um crescimento e você tem um voto de pobreza instalado no seu sistema energético que não permita com que você cresça e evolua. Então, você está sempre travado na sua vida. Essa é de dar uma sacudida na gente. O que são apenas votos? Votos são promessas que foram feitas, oferenda, com algo por trás desse voto é o quê? Algo que você precisa pagar. Então, por exemplo, muitas pessoas fazem promessas assim, se eu for curada do câncer, eu vou lá na Nossa Senhora Aparecida, subir a escada de joelho, eu vou entregar não sei o que, eu vou fazer uma caridade para a igreja. Muitas pessoas fazem esse tipo de promessa em troca de alguma coisa. Aí, o que acontece? Vamos supor que é em troca de um emprego, em troca de um namoro, em troca de uma cura. Aí, você recebeu o que você queria. Você em algum lugar esqueceu que você fez essa promessa. Você tá em débito. E aí a sua vida começa a ficar enrolada e você às vezes começa a ter um monte de problema financeiro para que o universo equilibre essa situação e você pague aquilo que você deve. Olha que loucura. Não é fácil não, gente. Esse negócio de energia não é fácil não. Juramentos. O juramento é como se ele fosse um contrato verbal. E aí, quando uma das partes não cumpre esse contrato verbal, ela para de agir de boa fé e má fé, também vai gerar um desequilíbrio no campo que teve má fé, tá bom? No caso, não na vítima. No caso da pessoa que teve má fé. O que são contratos? Contratos são vontades firmadas entre duas ou mais pessoas. Paty, me explica mais o que tem a ver esse negócio de contrato. Casamento no civil é um contrato. Aí as pessoas se separam, mas não vão lá desfazer o contrato delas. Elas ficam amarradas, presas. Aí a pessoa passando mal com a live linda hoje, querida. Então, o que acontece? Vamos supor, a pessoa, ela fez um casamento no civil. Por alguma razão, esse relacionamento não deu certo e as pessoas resolveram se separar. Então, cada um foi viver a sua vida, cada um foi para um lado, aí encontraram outras pessoas e agora elas estão vivendo felizes, saudáveis, repletas de amor, porque era aquela pessoa que mudou a vida delas. Só que aí, alguém fica com uma sensação estranha de que às vezes está traindo, fazendo uma coisa errada, enganando. Por que acontece isso? Porque ela tinha um contrato no civil, que quando ela falou lá para o juiz de paz, ela disse que estaria com essa pessoa na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Ela quebrou o contrato porque ela separou antes da morte. Passo 1. E ela não desfez esse contrato, ela não fez o divórcio, que é o quê? Para algumas pessoas não gostam muito desse nome, mas é o quê? O desquite, né? Que é o quê? Desfazer o contrato. Então, quando você está separado com alguém e você não realiza esse destrato, isso acaba atrapalhando a sua vida e pode, inclusive, atrapalhar os próximos relacionamentos. Uma outra coisa, quando você abre sociedade com alguém e a empresa fica inativa, ou você decidiu sair, não se deu muito bem com a pessoa, qualquer coisa, só que o seu nome ainda está lá. Então, enquanto o seu nome está lá, energeticamente, você faz parte de tudo aquilo. Aquilo é uma parte sua. Então, existem, olha, muitos e muitos e muitos contratos na nossa vida, vontades firmadas que não foram desfeitas
e a gente acaba esquecendo. Por que que a gente esquece? Porque aquilo deixa de ter importância na nossa vida, só que o universo não tá nem aí se aquilo é importante para você ou não, se você esqueceu ou não. O que acontece sobre isso? O universo sempre vai dar um jeito de equilibrar as coisas. E aí a gente começa a ter bloqueio, emaranhado, confusão na nossa vida, até que esses contratos sejam finalizados e desfeitos. Graças a Deus, na mesa, a gente consegue realizar isso e finalizar totalmente esses contratos, porque, gente, isso realmente atrapalha a nossa vida. Porque quando o contrato foi feito, ele era uma coisa muito importante. Mas depois, com o passar do tempo, com o distanciamento, você seguindo sua vida, vivendo outras coisas, aquilo não é mais. Mas não quer dizer que pelo fato de você ter esquecido, se distanciado, e aquilo perdeu importância para você, não quer dizer que aquilo não exista. Por isso que esse trabalho de limpeza é muito importante. O que são espíritos do passado que atrapalham a nossa vida? Quando eu falo espíritos do passado, as pessoas têm a impressão que nós estamos falando de pessoas que já faleceram. Espíritos do passado, qual que é a diferença? Nós somos um espírito encarnado, porque o nosso espírito está dentro do corpo, e existem espíritos desencarnados, que ele não está preso em um corpo, é um espírito livre, tá bom? Essa é a diferença. Sem ponto de vista, espírito dentro do corpo e o espírito sem corpo. Acontece que espíritos do passado pode ser uma criatura com corpo e pode ser uma criatura sem corpo, onde você tem um assunto mal resolvido. Vamos supor, eu vou dar um exemplo de quem já morreu. Aí aquela pessoa morreu e a última coisa que você disse para ela é que você odiava ela. Aí, tragicamente aconteceu um acidente de carro, a pessoa morreu. Aquilo, gente, te perturba, porque você fica, a última coisa que eu disse foi que eu odiava. E aí, isso aqui é o quê? É um assunto mal resolvido. Mas também pode ser um assunto assim. Você tinha uma melhor amiga, que você amava essa amiga por toda a sua vida. Aconteceu alguma coisa que você nem lembra mais, ela nem olha na sua cara e você nem sabe por quê. Só que você tem amor por ela. É um assunto mal resolvido. Foi uma coisa que ficou mal esclarecida, que a conta não tá fechando ali. E aí vai passando o tempo, a gente esquece, mas não quer dizer que porque nós esquecemos, não exista. Aí o universo vai dar um jeito de criar um movimento para aquilo voltar para a gente poder resolver. Então, por isso que eu sempre sugiro para as pessoas, sempre que podem, pelo menos uma vez por mês, fazer uma sessão de mesa para que possa ser limpo tudo isso e liberar essas confusões, principalmente aquelas que não lembram. Imagina a nossa vida sendo financeiramente, amorosamente, sendo bloqueada por coisas que a gente nem lembra. Olha que loucura isso. Então, é muito importante. Obsessores são espíritos de baixa frequência que têm o objetivo de atrapalhar, tumultuar a nossa vida. Nós entramos em ressonância com eles, ou porque a nossa energia está muito baixa e é igual a deles, e aí eles se conectam conosco e roubam a nossa energia, ou porque nós já tivemos assuntos mal resolvidos, N fatores, tá bom? Pode acontecer sim, mas o principal fator é ressonância energética. Você vibrar na mesma frequência que aquele espírito e ele tá ali passando e por você estar vibrando na culpa e ele também, ele começa a se conectar com você para roubar a sua energia. O que são chips, implantes, explantes, sondas? São elementos colocados pelos obsessores enquanto nós estamos dormindo, com o único objetivo de prejudicar a nossa vida. Então, vamos supor que você está muito alegre. Ele veio, colocou um elemento no seu corpo enquanto você dormia, mesmo que seja no seu campo
energético apenas, você começa a acordar triste, você fica depressivo, você fica revoltado, com raiva à toa, você tem vontade de quebrar tudo, você tem comportamentos que às vezes você não se reconhece, mas porque existe uma atuação negativa ou no seu corpo físico ou no seu campo energético. Vamos ver o que mais. Miasmas também são limpos na mesa. O que são miasmas energéticos, larvas energéticas? Quando uma pessoa ela é muito negativa, ela é muito pessimista, ela só tem pensamentos nocivos, só que eles são o quê? Reproduzidos e repetidos com muita frequência. Aí a pessoa fala, e aí depois ela pensa de novo, e ela pensa de novo, e ela pensa de novo, e ela tá sempre voltando nesse assunto. Este ato de repetição é como se ele formasse, deixa eu pegar aqui um exemplo, uma forma física no nosso campo energético. E aí, quanto mais você fala aquela coisa negativa, nociva, ele vai aumentando de tamanho até que ele cria um bloqueio no nosso campo, começa a desalinhar nossos chakras, nosso campo áurico, devido aos nossos pensamentos negativos e nocivos. Então, na mesa, nós também limpamos tudo isso. Paty, com que frequência isso acontece? Isso acontece com pessoas que ficam muito tempo resmungando, reclamando e sendo vítima. Quando a pessoa está se comportando como uma vítima, sempre tem um vilão e ela é a coitadinha. Então, pessoas que resmungam e reclamam, aí a pessoa fala assim, eu nem reclamo. Ela pode não reclamar com a boca, com a língua, ela pode não falar, mas muitas vezes ela está reclamando na cabeça e no coração, ela não para de reclamar o tempo todo. Não é porque ela não verbalizou, aquilo não é intenso, não vai atrapalhar a vida dela, tá bom? Não é só aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo me denuncia sobre se eu falo palavras agradáveis, que tipo de coisa eu falo. Né? Quando uma pessoa ela tem uma fala muito agressiva, muito bruta, aquilo denuncia ela. Mas não quer dizer que quando ela não fala, que ela tenha pensamentos benéficos todo dia. Às vezes a cabeça da pessoa tá lá nas trevas o tempo todo, na escuridão, e ela não volta para essa realidade, tá bom? Também limpamos pragas, maldições de família, a energia de trauma. Trauma é tudo aquilo que gerou impacto na nossa vida e que gerou choque. E que a gente não conseguiu superar, isso também é limpo, para que aquela questão, aquela situação seja apenas uma memória e não um impacto energético voltando e eu tendo que reviver aquilo com muita frequência. Também nos reconectamos com o eu superior, com a energia do planeta, com a prosperidade, a abundância, limpeza de energia sobre relacionamento afetivo, sobre todos os relacionamentos que não deram certo e que podem acabar impactando e causando problema nos relacionamentos atuais. E também limpamos as reações. As reações é sobre como eu reajo, qual é o significado. Às vezes eu recebi uma notícia que para mim é só uma informação e tá tudo bem. Alguns ficam assim, meu Deus, nossa, não sei o que. Já cria toda uma reação, toda uma questão ali que vai acabar atrapalhando a vida dela também. Sobre todos os 5 pilares que nós trabalhamos e limpamos na mesa e harmonizamos, eu expliquei hoje. Todas as energias que são limpas e purificadas eu também já expliquei nesse episódio. Agora eu vou esclarecer algumas dúvidas e retorno com mais informações da mesa Iluminando Seu Eu Sou no episódio de amanhã, tá bom? Então, quais foram as dúvidas que me perguntaram? Isso é uma dúvida que muito frequente. Paty, com que frequência eu preciso fazer sessão para manter a minha vida equilibrada? Se você está passando por momentos muito caóticos, bem ruins, naquele ponto que você fala assim, a Paty está falando isso, ela não sabe que eu tenho nem dinheiro para comer, ela quer que eu pague terapia. O que acontece? Quando chega nesse ponto, é o ponto que você mais precisa.
Porque muitas pessoas usam terapia como UTI, última tentativa do indivíduo. Então, ela vai deixando tudo se lascar até que ela precise muito. Então, pessoas que estão vivendo situações extremamente caóticas, o ideal é que essas pessoas façam sessões uma vez por semana. Por isso que eu tenho combos. Pessoas que estão saindo de movimentos muito caóticos, estão começando a estabilizar a vida, pode ser feito quinzenal, um mês quinzenal, que seriam 2 sessões por mês, e depois passa a ser mensal. E a minha sugestão para qualquer criatura do universo é fazer pelo menos sessão uma vez por mês, para dar manutenção, limpar o que foi adquirido, o que ainda não foi limpo, organizar a vida para que a vida possa fluir e ter um bom equilíbrio constante. Então, todo mundo precisa de terapia, porque todo mundo tem trauma, todo mundo tem dor, todo mundo já passou por um caos, um assunto mal resolvido, uma mágoa, uma questão, uma outra situação. E isso acontece muito com todas as pessoas. Então, é muito importante, pelo menos uma vez por mês, fazer a sessão. Para pessoas que precisam de muitas sessões, quando você tem ali uma questão que foi detectada que é muito grave, a minha sugestão é que essa pessoa faça o curso, que o preço do curso para ela poder se atender vai sair muito mais em conta. Então é por isso que para muitas pessoas eu sugiro que elas façam um curso para que ela tenha uma ferramenta em casa e elas possam se atender com a frequência necessária e não deixe de fazer os tratamentos e todos os processos de liberação que ela precisa para viver a vida dos sonhos delas. Tá bom? Meus amores, o que eu tinha para trazer de conteúdo e informação para vocês neste episódio de número 4 são essas informações. Eu ainda não terminei a série da Mesa Iluminando o Seu Eu Sou. Então, eu volto amanhã com um episódio novo em folha, trazendo novas informações, novas percepções e muito mais consciência e despertar para que a nossa vida possa ser gloriosa e abençoada todos os dias da nossa vida. Um beijo enorme no coração de vocês e nos vemos nos próximos episódios. Uma semana linda e abençoada para todos, que vocês tenham muitos triunfos e coisas boas. Um beijo!